Olá, olá, olá pessoal. A gente vai refletir hoje sobre uma vida totalmente voltada para Deus. Nos versículos de hoje, as ideias principais deles são as seguintes. Eles vão falar que todos os dias Jesus ensinava no templo, mas os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar um motivo para fazê-lo, ou não conseguiam fazê-lo, porque todo o povo ficava maravilhado com suas palavras, ou ficava perplexo. Alguma versão pode até usar essa palavra. Mas o que esses versículos podem nos ensinar hoje, né? Primeiro, né? Ele fala, todos os dias ele ensinava no templo, ele se referindo a Jesus. Aqui me ensina o seguinte, né? Que todos os nossos dias precisam ser voltados para Deus. Sabe? Não só aqueles dias que a gente está em momentos de angústia e está precisando de um socorro de Deus. Sabe, a Bíblia diz que Deus é nosso socorro bem presente nas aflições ou nas angústias. Mas do que adianta procurar a Deus só no momento difícil, só no momento complicado, e depois que tudo fica bem, vira as costas. Ou quando a gente está perseguindo algo que a gente quer, né? Um trabalho, uma oportunidade, adquirir algum bem material. Muitas das vezes são esses os motivos. A verdade tem que ser dita. São motivos terrenos. E aí a gente assume discursos como: nossa, se Deus abençoar, né? Se Deus quiser. Sabe, mas o versículo não fala que Jesus fazia dia sim, dia não. Não falava que só quando dava vontade ele ensinava no templo. Não, o versículo diz todos os dias ele ensinava no templo. Aí você pode virar assim para mim e falar, mas ele é Jesus. Mas espera aí, a gente não pode esquecer que mesmo sendo Deus, ele assumiu a nossa carcaça. Ele assumiu a pele humana. E na pele humana, sendo Deus, uma das coisas que ele fazia era ensinar sobre o reino de Deus. E olha só a curiosidade, onde ele ensinava? No templo. A gente pode traduzir essa palavra templo para os nossos dias como igreja. E aí, aqui é outra coisa que se torna ofensivo falar nos nossos dias. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está num momento vulnerável a angústias, a perdas, e vai procurar uma igreja, e a igreja só falar o que a gente quer ouvir naquele momento, sabe? Porque, por experiência própria, é muito bom por um tempo, mas se o Espírito de Deus realmente te convence da verdade, da palavra, do arrependimento, do juízo, você vai começar a se incomodar com certas coisas. E por que eu estou falando isso? Por causa da sequência do versículo, que fala que os que procuravam matá-lo eram os sacerdotes. Olha só, os sacerdotes tinham uma função muito importante. Eles em poucas palavras, uma função dos sacerdotes era ser uma conexão entre o povo e Deus. E o versículo continua, os mestres da lei. Veja só, os estudiosos da palavra de Deus. Uma das funções mais importantes dele era examinar a palavra de Deus, não para colocar em palavras humanas, mas estudar a palavra de Deus para realmente cuidar da veracidade, cuidar
da integridade, no sentido de que a palavra ser pregada como ela realmente está escrita, porque o próprio Jesus, muitas das vezes, ele usava a expressão porque está escrito, porque como dizem as escrituras, sabe? E por fim, os líderes do povo. Olha só, né? A gente tem a tendência como seres humanos, quando a gente admira pessoas, a gente tem a tendência de colocar pessoas em pedestais. A gente tem a tendência de idolatrar pessoas. E se está falando os líderes do povo, eu entendo que as pessoas os reconheciam como tal, porque não estaria escrito dessa forma à toa. Os líderes do povo significa que as pessoas os reconheciam, mas aqui cabe algumas perguntas. O povo os reconheciam porque eles realmente eram íntegros diante de Deus em primeiro lugar? Ou o povo os reconheciam porque eles falavam o que o povo queria ouvir? É muito fácil, é muito confortável um líder de uma igreja falar no microfone: olha, a gente está aqui para ajudar as pessoas, mas quando realmente precisa desse tipo de atitude verdadeiramente, não é o que é demonstrado. Ou seja, o que é falado, o que é pregado, não é vivido. Porque, de certa forma, vão ter pessoas no meio do povo que vão questionar a liderança dessas pessoas e elas não vão aceitar esse confronto. Porque esse confronto virá mediante a luz da palavra de Deus, assim como os profetas faziam antigamente. E essas pessoas, por orgulho, por soberba, por medo de perder a cadeira de líder, e mesmo não tendo se tornado líderes, ela começa a agir diferente com certas pessoas e a bajular apenas as pessoas que as bajulam. E continuando nossa reflexão, o versículo diz: todavia eles não encontravam como fazê-lo, porque o povo ficava admirado pelas palavras dele. Olha só, aqui é inevitável não lembrar de uma situação quando Jesus fala que as prostitutas, os assassinos estão entrando no reino de Deus primeiro que os religiosos. Não que toda pessoa que vive de maneira depravada necessariamente vai encontrar um arrependimento genuíno. Mas olha a declaração do próprio Cristo, falando que as prostitutas, os assassinos, estão entrando no reino de Deus primeiramente que os religiosos, porque eles estão encontrando arrependimento diante de Deus, um coração quebrado diante de Deus. E olha só, não foi à toa que os versículos da nossa reflexão de hoje estão no final do capítulo que Zaqueu transforma de vida ao encontrar Jesus. Um cobrador de impostos, ladrão, que roubava o dinheiro do povo. Ao encontrar Jesus, ele declara: se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A questão mais importante aqui não é a quantidade que Zaqueu falou que vai restituir, mas a atitude de restituição, porque ele reconheceu, mediante o arrependimento, que tudo que ele fez todos os dias da vida dele foi errado diante de Deus. E de uma certa forma, naquele dia, ele decidiu todos os dias viver uma vida voltada para Deus.